Imagine poder percorrer caminhos sem destino certo, viver um pouquinho onde der vontade e descobrir lugares que você nunca imaginou. Não é incrível poder passar tempo suficiente em um lugar para fazer dessa terra distante também uma casa? E então ir embora para começar outra vez numa nova casa, com novos amigos, novas coisas interessantes para se descobrir. Há mais de 10 anos eu vivo em paz com a sensação de não ter um único lugar no mundo. Me aproprio um pouco de todos e os carrego comigo para onde vou. Levo comigo o gosto por tomar um aperol no fim da tarde e a vontade de organizar o churrasco nos parques quando o tempo está bom. O entendimento de que sopa pode ser café da manhã e que tapas são uma refeição completa. O apreço por temperos fortes e a resistência adquirida aos picantes. A sensação de que uma ida ao mercado é uma aventura e, ainda mais, de que a vida pode ser tão múltipla quanto suas possibilidades. Oi pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Natália Beccatini, eu sou jornalista, escritora, cofundadora do blog 360 Meridianos e vivo como nômade digital há mais de 10 anos. Bom, na verdade é mais ou menos isso. A minha primeira viagem para o exterior foi em 2010, exatamente um dia depois que eu defendi meu TCC. A minha família nunca foi muito de viajar, mas eu consegui uma ajudinha da minha mãe como presente de formatura e no último semestre da faculdade eu trabalhei 2 turnos em um café e no meu estágio para conseguir juntar uma grana e então fazer o meu primeiro intercâmbio de trabalho voluntário na África do Sul. O meu destino era Cape Town, a cidade do Cabo, onde eu fui trabalhar em um hospital infantil mantido por doações. Embora eu tenha hoje em dia várias questões com esse tipo de viagem, essa coisa do white savior e etc., naquela época essa foi uma experiência que mudou minha vida. Eu fiquei deslumbrada com aquela coisa de estar fora do meu país, vivendo uma outra cultura, fazendo uma outra língua. Eu ficava até admirada de que realmente existiam fusos horários. Como que podia ser que lá eu estava 4 horas à frente das pessoas que eu conhecia aqui no Brasil? Tudo isso me despertou para esse universo das viagens de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Bom, por motivos pessoais, essa viagem acabou interrompida antes da hora, eu voltei um pouco mais cedo do Brasil, mas eu já voltei pensando em formas como eu poderia viajar de novo, repetir essa experiência em outros lugares. Eu sempre digo que eu me tornei nômade antes de ser digital porque eu não sabia desse termo e porque depois desse dia, depois dessa viagem para a África do Sul, eu nunca mais passei mais que um ano em um lugar só. Isso com exceção daquele momento fatídico que a gente chama de pandemia, mas essa é uma outra história. Bom, na volta para o Brasil eu consegui um emprego de adulto e como eu ainda morava com meus pais, quase todo o salário que eu recebia ia para uma poupança que eu pretendia gastar em alguma outra viagem. Nessa época, a minha amiga Luísa, que hoje em dia é minha sócia do 360 Meridianos, me falou que estava tentando entrar em uma organização de estudantes chamada IESEC, que promovia intercâmbios profissionais entre jovens recém-formados de diversas partes do mundo. Bom, calhou que por uma coincidência eu, ela e o Rafa, que é meu outro sócio do 360 Meridianos, conseguimos uma vaga para produção de conteúdo em uma empresa em Chandigarh, na Índia. Eles estavam querendo entrar no mercado brasileiro, por isso eles precisavam de pessoas daqui e eu, coincidentemente, conhecia 3 jornalistas que queriam muito viajar e trabalhar lá. Nessa época, o dólar custava menos de R$2, então a gente juntou um dinheiro aqui, um dinheiro ali. Então ficou mais em conta a gente comprar uma passagem de volta ao mundo que percorreria 14 países do que uma passagem de ida e volta daqui para a Índia direto, que era muito cara na época. Foi nessa viagem que nasceu o 360 Meridianos. Essa viagem de volta ao mundo durou 10 meses e quando eu voltei ao Brasil, já em 2012, 2013, eu fui tentar sorte em São Paulo. Lá eu comecei a trabalhar para uma empresona de mídia dessas gigantes que tem uma torre enorme de vidro. Era o emprego dos meus sonhos, porém depois de alguns meses eu comecei a me sentir super frustrada porque eu acabei pegando uma função que era pouco desafiadora. Eu não tinha seguridade social porque eu era contratada como PJ, apesar de ter que cumprir horas como CLT. Eu terminava minhas tarefas muito rápido e passava o resto do tempo que eu tinha que cumprir lá, lendo sobre viagens, trabalhando por 360 e sonhando com a vida fora daquele escritório com ar-condicionado gelado. Foi nessa época, entrando em contato com blogs gringos, que eu descobri o termo nômade digital. Na época não era muito difundido no Brasil, mas basicamente eu aprendi que pessoas estavam usando a tecnologia, seus computadores pessoais e a internet para trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Eu decidi que era aquilo que eu queria fazer da minha vida e ponto, e aquele se tornou um objetivo imediato.
Bom, eu continuei naquela vida de São Paulo até que pouco tempo depois a empresa acabou me dispensando num layoff, né? Na época não tinha esse termo, a gente chamava de passaralho, mas basicamente ela mandou todo mundo da minha redação embora. E eu entrei em contato com alguns amigos que eu conhecia da minha área, né, do jornalismo, consegui alguns freelas, me mudei para uma praia no Espírito Santo e foquei todas as minhas energias em monetizar o 360, que naquela época eu já tinha conseguido algum nome, alguma visibilidade no nicho de blogs de viagem no Brasil. Bom, alguns meses depois o 360 começou a dar uma grana e eu embarquei para a minha primeira experiência como nômade digital. Eu fui para a Europa em outubro de 2013, uma viagem que durou 3 meses, e durante esse tempo eu continuava fazendo meus freelas, continuava trabalhando para o blog e viajava por países. Fui para Praga, fui para Itália, fui para Amsterdã, fui para Madrid, passei o Oktoberfest em Munique e terminei a viagem em Berlim. Essa experiência foi meio engraçada porque eu fiz coisas que eu não faria hoje em dia, como a experiência, né, em trabalhar da estrada, que era trabalhar de área comum de hostel com a internet ruim. Eu ficava pouco tempo nos lugares, eu passeava o dia inteiro e na hora que eu chegava por volta de 5, 6 horas da tarde, eu sentava para comer alguma coisa e começava a trabalhar, trabalhava até 10, 11 horas, meia-noite para tentar fazer tudo que eu precisava, a internet era ruim, foi um pouco estressante, mas no fim das contas serviu para me mostrar que era possível fazer aquilo que eu sonhava fazer. Bom, depois disso, nesses 10 anos que se passaram de lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu fui estudar espanhol em Buenos Aires, eu fiz um mestrado em Barcelona, eu fiz uma viagem enorme entre o México e o Peru, eu visitei um monte de outros países, eu morei 6 meses em Berlim, sempre levando o meu escritório para a estrada. Bom, nos primeiros 7 anos dessa vida nômade, eu vivi basicamente da renda que vinha do 360 meridianos. Só que aí veio a pandemia, o turismo acabou, o 360 meridianos ficou 2 anos sem conseguir monetizar direito, agora que a gente está retomando. E eu tive que dar meus pulos outra vez. Me mudei para Itacaré, um lugar onde o custo de vida, né, na época, hoje teve muita inflação, mas na época não era tão alto, no meio da pandemia. Aluguei um Airbnb lá, fiquei trabalhando da praia, entrei em contato com amigos e eles conseguiram outros freelas para mim, meus amigos sempre me salvam. E bom, hoje em dia, atualmente, em março de 2023, a minha renda é um misto das duas coisas. Eu faço freelancer ainda e também já tenho alguma renda do blog que voltou a monetizar. Mas tem uma coisa que eu já decidi pra mim, é que a liberdade geográfica é minha prioridade. Eu abro mão de outras coisas, eu abro mão de ganhar mais, abro mão de ter uma certa estabilidade em função de ter liberdade geográfica. Mas agora vamos ao que interessa, né? Que eu já falei muito de mim. Como você pode se planejar para se tornar um nômade digital também? Bom, depois da pandemia, isso ficou ainda mais fácil, porque as empresas já estão mais acostumadas com o trabalho remoto, muitas delas trabalham em sistema híbrido, algumas trabalham no sistema full remote, né, todo mundo de casa, tem outras que deixam isso livre para a pessoa escolher. Não é mais um bicho de 7 cabeças você falar que é nome digital, as pessoas já sabem do que você está falando. É muito diferente de quando eu comecei 10 anos atrás, que eu tinha até meio que esconder um pouco que eu viajava e trabalhava ao mesmo tempo em algumas situações. Mas, basicamente, para se tornar um nômade digital, você precisa de 2 coisas. A primeira é um trabalho, uma fonte de renda que te permita trabalhar de qualquer lugar com a internet. A segunda é uma passagem só de ida. Mas vamos falar um pouquinho, então, do trabalho remoto. Bom, esse tema é muito amplo e vai depender muito da sua formação, da sua experiência, da sua área de atuação que você tem até hoje. Mas eu já quero adiantar que você não precisa ser programador ou trabalhar com marketing digital para ser nômade digital. Muita gente acha que essas são as 2 únicas possibilidades e isso está errado. Eu tenho inúmeros exemplos e provas de que é possível, até com profissões que você acha que não são muito compatíveis com o trabalho remoto. Tem gente vivendo como nômade digital, por exemplo, eu conheço uma menina que é advogada e criou um sistema, um trabalho, um serviço de consultoria para poder viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Tenho o meu próprio exemplo, né, que é jornalista, que talvez também seja uma atuação meio óbvia do trabalho remoto, mas eu conheço gente que dá aula de línguas, gente que trabalha com publicidade, gente que trabalha como nutricionista, gente que trabalha como educador físico, né, dá aulas de... faz como se fosse um personal trainer pela internet. Isso ficou muito popularizado na pandemia e muita gente ainda prefere seguir tendo esse tipo de profissional remoto para justamente ter flexibilidade no atendimento, poder malhar de casa e tudo mais. Já conheci nômades, arquitetos, fotógrafos, psicólogos e até médico. Então, assim, tudo vai um pouco de
como que você usa seu conhecimento da sua área para adaptar isso para algo remoto e da sua criatividade e persistência mesmo de transformar o que você sabe num negócio. Eu não quero entrar em muitos detalhes com relação a cada possibilidade de atuação, porque eu não conheço outras áreas diferentes da minha, eu só estou falando um pouquinho em geral o que eu já vi por aí, para vocês talvez poderem procurar mais informação e se inspirarem também. Agora, se você está meio perdido e não sabe por onde começar a procurar um emprego remoto ou saber o que você pode fazer na sua área, eu sugiro você entrar em comunidades nômades, procurar no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, tem um monte. Conversar com pessoas, perguntar se tem alguém da mesma formação que você. Em geral, as pessoas são muito abertas a compartilhar informações e experiências e vão querer te ajudar. E aí você pode, talvez, achar alguém que te dê uma ideia ou te inspire de alguma forma. Outra coisa que eu vejo que tem ajudado muito é turbinar o seu perfil do LinkedIn e ficar ligado lá em oportunidades de vaga remota que aparece. Tem muitas empresas contratando dessa forma atualmente. E eu acho que às vezes ter um emprego para algumas pessoas pode ser um caminho mais seguro, que gera menos ansiedade do que simplesmente empreender ou criar um negócio do zero. Que é uma coisa sempre mais incerta, muita gente fica com mais receio de se jogar tanto numa vida nômade quanto num empreendedorismo de última hora desse jeito. Então, se for para você, esse é um bom caminho também. Agora vamos falar da passagem de ida. Essa é uma dúvida que eu sempre achei muito estranha e ela surge com frequência nas comunidades de nômades digitais. As pessoas vêm perguntar: oi gente, vou começar a ser nômade agora, para onde eu devo ir? Me dê sugestões de destino. Qual lugar vocês acham que seria legal viver como nômade digital? Eu nunca fui desse jeito, eu sempre fui meio que para onde eu quero, para onde eu consigo pagar e para onde eu consigo trabalhar de forma remota. Eu pego esses 3 fatores, faço uma média ponderada entre eles e aí eu escolho meu próximo destino. Eu não vou pedir muitas opiniões porque eu acho que é muito pessoal. Às vezes um lugar que eu gosto muito você vai detestar, eu gosto de fazer coisas diferentes das suas, a gente tem interesses e prioridades diferentes, né? Então, por exemplo, eu abro mão um pouco de conforto para eu ter uma experiência mais autêntica, mais imersiva nos lugares. Eu gosto de determinadas histórias e culturas. E tem gente que não liga para isso, tem gente que quer um lugar onde ela consegue um Airbnb bom pagando pouco. Enfim, cada um com as suas preferências. Mas eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre destinos para vocês ainda assim. Então, a minha primeira dica é essa, justamente, não quebra muita cabeça, vai para onde seu coração mandar. Como eu disse, muita coisa mudou de quando eu comecei em 2013 para cá. Hoje em dia, 10 anos depois, a conexão de internet dos lugares geralmente dá para o gasto. Raramente, algumas exceções, né, tipo Cuba ou Egito, que eu ouvi falar que tem uma internet bem ruim, você vai passar aperto com o Wi-Fi, mas em geral essa não é mais uma realidade tão, né, problemática. Depende do que você faz. Se você trabalha com vídeo, por exemplo, talvez você tenha mais dificuldade. Quem trabalha com código também normalmente precisa de uma conexão melhor. Eu que trabalho com texto e muita gente aí, eu acho que normalmente a internet dos Airbnbs e dos cafés, inclusive, atendem muito bem. Mas esse é o tipo de coisa que você descobre muito rápido com uma pesquisadinha ali no Google. Tem um site muito bom para você verificar a qualidade da conexão da internet nos destinos, que é o Nomadlist. Um site colaborativo onde nômades de diversas partes do mundo inserem as informações lá. Eles acabam criando essa grande wiki nômade com informações sobre custo de vida, qualidade da Wi-Fi, vida noturna, etc. Você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o Nomadlist, porque a maior parte das informações são nômades, né, da Europa, dos Estados Unidos, da Austrália. Eles ganham normalmente mais do que a gente, gastam muito mais também. Então, por exemplo, informações como o custo de vida lá eu não levo em consideração, que eu acho absurdas, mas outras coisas dá pra gente filtrar bem. Bom, mas se você ainda assim está inseguro com relação ao destino e quer uma dica mais específica de pra onde ir, tem medo de passar algum perrengue, se parar com uma conexão de internet ruim ou, sei lá, não gostar da experiência, a minha segunda dica é: comece pelo Brasil, por motivos óbvios, porque vai ser um país muito mais fácil, você não vai ter que lidar com coisas do tipo choque cultural, língua, moeda. Então, você pode começar, por exemplo, eu fiquei 10 meses morando em Itacaré, foi uma experiência ótima. Se você não quiser começar no Brasil, quiser uma coisa mais internacional, as dicas que eu dou é América Latina ou Europa. A América Latina, porque se você não estiver muito seguro com relação ao seu orçamento ainda, essa é uma região barata, a cultura é bastante parecida com a nossa, então essa coisa do choque cultural também fica mais atenuada.
E as pessoas são bastante amigáveis, vai ser fácil de você fazer amigos, você talvez não vai ter tantos problemas com o que eu considero que talvez é o maior desafio da vida na estrada, que é a solidão. Acho que o único porém da América Latina é que alguns lugares têm um pouco de fama de serem inseguros, mas eu que já viajei bastante na região, posso garantir para você que, via de regra, não é nada que a gente não esteja acostumado no Brasil. Bom, já a Europa se você está seguro do seu orçamento e acha que pode gastar em euros, esse é um lugar bem estruturado, normalmente as cidades são muito boas, tem alta qualidade de vida. O choque cultural também é um pouco atenuado, porque a gente compartilha muitas coisas em comum com eles. É uma região extremamente segura e no verão, se você for no verão, que eu aconselho e recomendo fortemente, você vai ter muitas coisas para fazer, não vai ficar entediado e provavelmente até vai conseguir fazer amigos com mais facilidade. Quanto à Europa, eu só não recomendaria ir no inverno, porque as cidades ficam mais paradonas, as pessoas fazem menos coisa fora de casa, talvez você se sinta mais deprimido até. Eu sei que eu fiquei deprimida em Berlim e foi uma experiência tão ruim que eu voltei pro Brasil. Mas, bom, se você gosta de frio, vai lá. E nada te impede também de ir para destinos mais difíceis e explorar o mundo, né, para onde você quiser. Se quiser ir para a Ásia, para a Índia, para a China, para a África, enfim. O céu é o limite, inclusive você vai ter todo o meu respeito se você já cair de cara num destino desses. Bom, nós já falamos de trabalho e passagem de ida e essas realmente são as duas coisas essenciais que você precisa para começar a viajar como nômade digital. Mas é importante ter um pouco de segurança financeira também nesse processo, né? Tem gente que é muito vida louca, simplesmente vai e vê no caminho. Mas eu acho que, por uma experiência pessoal, uma questão de tranquilidade, é legal você ter uma certa poupança de emergência, né? Vamos chamar assim, pelo menos isso, no mínimo, antes de viajar. É importante, né, a gente frisar que quando você começa a se colocar em movimento, quanto mais você se move, mais você está também suscetível a algumas coisas acontecerem com você, né? Por exemplo, eu tive meu celular roubado não uma, não duas, não três, mas 5 vezes enquanto eu viajava. E em alguns momentos eu não tinha essa poupança quando eu comecei lá atrás, eu era dessas vida louca. E eu passei aperto na estrada para tentar comprar um celular novo. Foi uma grande dor de cabeça. Depois eu me organizei financeiramente e já com a poupança de emergência, quando isso aconteceu de novo, eu passei muito menos ódio. Claro, fiquei com raiva, mas não passei estresse e ansiedade sem saber como que eu ia comprar um novo celular. E esse é só um exemplo, né? Pode ser que você precise de outras coisas, pode ser que você precise em algum momento comprar uma passagem de avião de última hora, ou reservar um hotel de emergência, ou voltar para casa porque aconteceu alguma coisa, enfim, é sempre bom a gente ter um colchãozinho para isso. Esse valor é muito pessoal, vai depender da sua renda, das suas necessidades, do destino para onde você vai, etc. Eu não vou entrar aqui em questão de valores, mas eu sugiro que você guarde alguma coisa em torno de 3 a 6 meses do seu custo mensal de vida. E esse assunto nos leva a uma outra pergunta. Quanto custa, afinal de contas, viver como nômade digital? Essa é realmente a pergunta de $1 milhão, embora viver como nômade não custe tudo isso. Bom, assim como na vida sedentária, digamos, né, o custo de vida de uma pessoa varia muito e com os nômades é a mesma coisa. Não existe, tipo, um valor fixo, isso vai depender de você, do seu estilo de viagem e tudo mais. Eu, Natália, estabeleci para mim que eu preciso ganhar pelo menos R$4.500 por mês. Sim, reais, não dólares. Por quê? Teve alguns momentos em que eu já ganhei mais que isso, e aí eu esbanjei, morei na Europa, morei em Berlim. Teve outros momentos que eu não ganhei tudo isso, porque, por exemplo, quando eu perdi minha renda na pandemia. Uma das vantagens dessa flexibilidade geográfica é que a gente pode adaptar o lugar que a gente mora de acordo com a renda que a gente está ganhando. Então, quando eu perdi minha renda e tive que adaptar, pegar uns freelas, etc., eu fiquei no Brasil mesmo, porque era mais barato para mim viver aqui em reais, e eu consegui alugar um Airbnb em Itacaré por R$1.500, morando sozinha. O restante eu usava em lazer, supermercado. Esse é um valor que eu estabeleci para mim, que eu consigo viajar, trabalhar e fazer as coisas que eu gosto de fazer na minha vida, sem passar tanto perrengue e mantendo assim um estilo de vida que é confortável para mim. Mais uma vez, esse é um valor pessoal. Eu conheço nômades que ganham menos que isso e, por exemplo, vivem viajando, trocando hospedagem para trabalho voluntário em coisas como Worldpackers, não sei, vendendo, sei lá, brigadeiro. Às vezes tem gente que complementa a renda com algum desses tipos de trabalho. E também conheço gente que ganha bem mais que isso, que gasta mais do triplo desse valor simplesmente em hospedagem. Assim, existem nômades por aí riquíssimos, vocês têm que ver.
Mas enfim, isso vai de cada um e do estilo de vida. É isso, a escolha do destino também vai influenciar muito, né, o seu orçamento. Se o euro tá caro, às vezes é melhor você ir para a Ásia do que para a Europa, por exemplo, é uma questão de estratégia. Antes da pandemia, teve um outro momento em que eu não estava ganhando tanto e eu consegui morar em Buenos Aires gastando R$3.500 por mês. Buenos Aires é uma loucura, de vez em quando lá tá muito barato, de vez em quando tá muito baixo. Agora, nesse presente momento, lá está barato outra vez, inclusive, dica nômades, Buenos Aires está um bom destino para gastar pouco. Mas independente do quanto você gasta, do lugar onde você vai morar, se é em euros, se é reais, se você trabalha para uma empresa do Brasil, se é freelancer e tem salário fixo ou não, é importante organizar suas finanças para você ter tranquilidade nesse estilo de vida. Como eu disse, antigamente eu era vida louca, eu não tinha minhas finanças organizadas, eu passei bastante perrengue até que eu li um livro que mudou minha vida, o Dinheiro Sem Medo, do Eduardo Amuri, e até hoje eu uso a técnica que eu aprendi nesse livro para organizar minhas finanças pessoais. Basicamente, eu pego o que eu ganho mensalmente, coloco numa planilha, coloco os gastos fixos que eu tenho ali com aluguel, eu sempre tenho um orçamento para eu gastar com Airbnb, um orçamento semanal para eu gastar com supermercado, bares, etc. Organizo tudo ali. Eu também prevejo nessa planilha, nesse planejamento, alguns gastos ocasionais que eles não acontecem sempre, mas que são mais caros, porque às vezes eu quero fazer coisas que elas não entram no meu orçamento geral e eu preciso ver quando e se eu vou ser capaz de pagar isso sem me complicar. Por exemplo, se eu quero fazer aulas de surf, ou se eu quero, sei lá, fazer um roteiro mais caro, se eu quero fazer uma atração, um safari, ou enfim, inúmeras possibilidades quando você está viajando, sempre tem uma atração legal que ela custa dinheiro. Nos lugares onde a gente vai, é importante a gente prever isso também, afinal de contas, a gente está no destino, é para aproveitar ele, senão a gente fica em casa. Eu vou deixar aqui um link para a planilha que eu uso para me organizar, um modelo que vocês podem usar para fazer o seu próprio, e também o link para vocês comprarem o livro do Eduardo Amuri, que salvou minha vida e fez organizar minha vida financeira como nunca. Agora a gente está chegando ao final desse vídeo, eu vou falar sobre segurança. Eu ia abordar muitos outros assuntos aqui, mas está ficando muito longo e eu acho que eu vou fazer uma parte 2. O último tópico agora vai ser esse, que é um tópico que muita gente se preocupa, principalmente que não tem tanta familiaridade com as viagens, não está acostumado a viajar sozinho ou mesmo com outra pessoa, acha que sair de casa já vai acontecer 1 milhão de coisas, enfim, não é nada disso. Sendo bem sincera, nesses meus 13 anos de vida de viagens, eu vou dizer que, a maior parte dos lugares não representa um risco para você. Então, sobre segurança, o que eu tenho para dizer, e o principal conselho nesse sentido é: use o seu bom senso. As coisas que você já está acostumado, as precauções que você já está acostumado a tomar no Brasil, elas valem para os outros lugares. Em geral, a gente é até mais bitolado, né? Porque a gente está acostumado a viver com uma segurança pública um pouco precária. Em alguns lugares, os lugares costumam ser mais seguros, outros estão na mesma faixa. Raros são os que são mais inseguros. Se você for mulher, por outro lado, pode ser que você esteja em culturas em que você não se sinta tão confortável. Nesses casos, tentar entender aquela cultura, procure se informar a respeito dos costumes, das regras, isso vale para todo mundo, né? Mas especialmente se você for mulher, procure se informar a respeito dos costumes, do que é ser mulher naquela sociedade, o que é comum e não é comum de ser feito, o que é bem visto e o que não é. Ainda que você discorde, procure seguir as regras sociais escritas ou não escritas do lugar, porque o que você não quer é passar um aperto fora de casa. Claro, se você se sentir numa situação em que você está desconfortável, que você acha que tem alguma coisa estranha acontecendo, se alguém diz ou faz coisas que fazem você se sentir mal, não hesite em sair, não tente ser legal. Qualquer situação que você, ainda mais se você estiver sozinha, se sentir mal, desconfortável, vai embora. Se precisar, se você não conseguir ir embora, pedir ajuda, falar com alguma autoridade ou inclusive gritar, faça. A sua segurança tem que ser a sua prioridade quando você viaja. Essa é uma dica que vale tanto para pessoas morando num lugar, quanto para pessoas que estão só viajando de férias e tudo mais. É sempre bom lembrar. Além disso, nunca viaje sem um seguro de viagem. O seguro te salva em situações de estresse, acidente, cancelamento de viagem, doença, se você se machucar, se você perder sua bagagem, etc. Para nômades, eu recomendo o Safety Ring, que é inclusive o que eu uso. Toda vez que eu saio do Brasil, eu vou lá e é só apertar um botãozinho, ele começa a cobrar mensalmente no meu cartão. Ele também pode ser parado quando você volta ou quando você vai para um lugar que não precisa. Simplesmente apertando o botãozinho. É um dos poucos seguros que você pode assinar estando fora do seu país de origem.
Ele também é um dos poucos que tem esse sistema de cobrança recorrente para viajantes de longo prazo. Ele custa apenas $45 por mês, o que está dando mais ou menos R$240 atualmente. E eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para quem quiser conhecer mais sobre ele. Bom, é isso. Esses eram tópicos que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu ainda tenho algumas coisas para abordar sobre vida nômade que eu vou deixar para outros vídeos. Assine o canal aqui para não perder a continuação e também os próximos vlogs. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Que foi, Lulu?